Tecnologia é fora, né? Nós vamos conversar com o senhor Fernando Augusto Teixeira. Ele é o advogado do time União, que está realmente movimentando muito o esporte amador de Sertãozinho. Fernando, o senhor fala aqui na Rádio Comunitária e fala também nas minhas redes sociais. E fala pra gente como está essa situação. Afinal de contas, existe aí um trabalho desenvolvido pelo próprio União para que ele volte, ou pelo menos permaneça na primeira divisão de profissionais, aliás, profissionais não, amadores, né, na primeira divisão do amador, e o trabalho que o senhor desenvolveu para defender o União junto à Liga, qual foi e como foi essa situação, como estamos hoje? Um abraço, bom dia para o senhor. Bom dia para você, bom dia a todos que estão nos ouvindo. O trabalho, na verdade, a gente não está mais realizando o trabalho para manter o União na primeira divisão. Ele já foi realizado o trabalho e foi decidido que o União permaneceu na primeira divisão e com a devida punição, né? A punição seria a perca dos 7 pontos e o afastamento do presidente ou não? Como é que é? É que são julgamentos distintos, né? Primeiramente, a gente tem que conseguir distinguir as coisas. Por quê? O presidente ele foi julgado em um processo, no caso, e o União em outro. A punição do presidente é uma e a do União é outra. De fato, a do União é essa perda dos 7 pontos, né? A União começaria o campeonato com 7 pontos negativos, né? Mas ainda assim o campeonato da primeira divisão. Isso tudo mediante a decisão da comissão disciplinar que fez o julgamento no dia 26 de fevereiro desse ano, né? O que aconteceu foi que o julgamento ele demorou um pouco, né, para vir de fato a ocorrer por conta da formação da comissão disciplinar, né? O que me parece, a comissão na época não tinha sido formada a nova comissão, que a antiga tinha sido desfeita, né? E quando foi formada a nova comissão, chegado o processo para eles julgarem, que o processo estava parado ainda, né? Não tinha tido impulsionamento, ou eles realizaram o julgamento e determinaram que o União não seria rebaixado, mesmo havendo a viabilidade no regulamento para isso, que a punição da perda dos 7 pontos já era o suficiente, tendo em vista que, na verdade, foi aplicada uma punição de 14 pontos negativos, só que o União, no caso em si, ele foi beneficiado por atenuantes, né, regulamentadas pelo CBJD, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, né? Tudo isso exposto na defesa, feito no julgamento e tudo mais. Então, o União foi penalizado esses 14 pontos negativos, só que beneficiado pelas atenuantes, ficando com 7 pontos negativos, porém na primeira divisão do campeonato. O presidente da Liga nos afirmou que o União esse ano estaria realmente disputando a segunda divisão. Isso embasado no seguinte, que existe um documento assinado por várias equipes que não estariam disputando a primeira divisão. Isso disse o presidente da Liga. E também que a arbitragem estaria se posicionando contra a permanência do União na primeira divisão. Qual a sua posição em relação a isso? Não, veja bem, eu sou advogado do clube, eu não posso falar de relações, né, políticas, né, do caso que a Secretaria Municipal de Esportes está sofrendo. Essa parte de clube querer participar, arbitragem e tudo mais, é um problema que tem que ser resolvido pela Secretaria. O União, ele é um time, o União não organiza o campeonato, o União não faz nada além do que participar do campeonato, né? E participar justamente, no caso esse ano, participando com a punição que foi determinada pela comissão, né? Se o presidente da Liga está afirmando isso, me gera um pouco de confusão na justificativa. Porque o que acontece? O União ele foi citado, pelos artigos e tudo mais, foi aplicada a punição do rebaixamento pelo Wilson em primeira vez, né, no caso. Ele aplicou essa punição, aí houve o recurso e o recurso foi julgado pela comissão. A comissão, ao meu ver, decidiu acertadamente, né? Então, se houve uma insatisfação dos times, né, e tem esse problema com a arbitragem, infelizmente, o União não tem responsabilidade nenhuma disso. Quem tem que
conseguir consertar, né, esse problema seria a própria secretaria, que é quem organiza o campeonato em si. E para finalizar, existiria a possibilidade, por exemplo, do União, em não disputando a primeira divisão, partir para a justiça comum? Olha, a primeiro momento, não há motivo para que o União não participe. Como eu disse, o União foi julgado, foi condenado e foi punido. Cumprirá a punição legitimamente no campeonato, que seria começar com esses 7 pontos negativos. Que, assim, em tese, já é uma punição que atrapalha muito o andamento de uma equipe de futebol. Por quê? Você com 3 vitórias, você ainda vai ter somado só 2 pontos. E você conseguir 3 vitórias seguidas num campeonato que já está acontecendo, né? Outros times, se um time ganha 3 jogos, ele fica com 9 pontos, provavelmente em primeira colocação, né? E o União, no caso, não tem como se satisfazer em, além de sofrer essa punição, sofrer mais uma sem embasamento legal, né? Para que seja rebaixado de forma sem justificativa, no caso. Alguma outra informação que o senhor queira passar aqui aos nossos ouvintes e também o pessoal da nossa rede social? Eu acho importante ressaltar e até esclarecer, né, para toda a população do Sertãozinho e os clubes, né, todos eles, que assim, o esporte ele vai além das 4 linhas, né? Existe de fato o resultado esportivo, mas também toda a parte de fora, como por exemplo a parte jurídica do esporte. Nesse caso, o regulamento foi seguido, o Código Brasileiro de Justiça Esportiva foi seguido, até mesmo no julgamento feito pela comissão disciplinar foi usado resoluções da FIFA e também foi feita a aplicação de um caso análogo que aconteceu com o Grêmio anos atrás e tudo mais. Então, assim, não há o que se falar em injustiça. Os times que vão participar do campeonato não tem que ser contra a participação da União, porque a União foi julgado, o União foi punido, de mesma forma que pode acontecer com qualquer outro time. Uma vez que eventualmente haja nesse campeonato uma punição de algum outro time, ele vai ter o mesmo direito de se defender, de recorrer de uma eventual decisão contrária ao seu entendimento e ser julgado da melhor forma possível. Ainda mais eu queria parabenizar o trabalho que a comissão disciplinar formada agora veio realizando, né? O julgamento no dia foi um julgamento esplêndido, né? Eu tenho um pouco de contato com o direito esportivo, trabalho nessa área de fato. Fiz julgamentos no TJD de São Paulo, de futebol profissional, e eu tenho que parabenizar a comissão disciplinar daqui de Sertãozinho, porque mesmo sendo revoltada para o esporte amador, eles trabalharam com muito profissionalismo. Tá certo, essa foi a nossa participação aqui para minhas redes sociais e também para a Rádio Comunitária.